Quando Jesus ele morre na cruz, ele morre 100%. Então a conversa com ele já começa lá em 100%. Então quando a gente fala que entregamos a vida para Jesus, ele quer a vida, quer seu pé, sua mão, sua cabeça, seu rim. A conversa com ele já começa lá em 100%. E que hoje seja uma noite onde você venha compreender isso. A gente tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou a Jesus? Ou todos são convertidos, todos já aceitaram a Ele? Se você ainda não aceitou Ele, levante sua mão para... Todos aceitaram? Então amém. Eu creio que logo que você levantou hoje, Jesus ele já compartilhou que ele queria você aqui. Seja você viu por um anúncio no Face, seja algum amigo te mandou, seja alguém te entregou um panfleto hoje, por alguma razão ele queria que você estivesse aqui. E aí você pode dizer, mas eu já sou membro dessa igreja. Por alguma razão, ele queria que você ouvisse aquilo que essa igreja tem compartilhado na sua história, aquilo que tem depositado na sua história. Davi chega para Deus e ele fala assim: Senhor, eu quero construir a casa para o Senhor. E aí Deus olha para ele e fala: você não. Você não, porque nas suas mãos tem muito derramamento de sangue. Será o seu filho. E o que Davi faz? Ele deixa tudo preparado para que Salomão viesse e construísse a casa para Deus. Sabe o que isso significa? Que nós precisamos ter encontros geracionais e não transacionais. O que é um encontro transacional? É você simplesmente se conectar com a pessoa esperando por uma transição, por algo em troca. Então você se tornou amigo de uma pessoa, você fala, cara, eu fui lá na tua casa jogar um game, fui lá na tua casa fazer algo, aí semana que vem você vai lá na minha. E quando a Bíblia vai falar, e quando Deus vai compartilhar, e Deus era sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, Deus sempre trabalhou em gerações. E é por isso que em muitas vezes nós temos sofrido, porque nós, enquanto filhos de Deus, temos pensado apenas enquanto a gente está vivo ou enquanto a gente pretende estar vivo. Então você faz o seu planejamento mediante há pouco tempo. Eu não sei qual foi o planejamento mais longo que você já fez. Tem um cara que chama Lori Cunningham, e ele é o fundador da Jocum, que é uma instituição missionária, e ela está presente em todos os países do mundo. E ele atualmente é o único ser humano vivo que já pregou a palavra em todos os países. E ele vai fazer 85 anos daqui a alguns dias. E sabe o que ele disse? A gente estava em uma reunião e ele compartilhou assim: eu com 85 anos para fazer, eu estou planejando os próximos 20 anos de ministério da minha vida. E eu falei, cara, esse cara está pensando muito além do hoje. Mas por que eu comecei compartilhando isso com você? Porque para que a gente venha viver aquilo que Deus tem para a nossa história de vida, você precisa olhar para o seu próximo. E o seu próximo é a próxima geração. Quando José estava concentrado nos sonhos que Deus estava dando para ele, ele foi vendido, ele foi preso. Quando ele está lá na prisão e ele revela os sonhos de outra pessoa, Deus coloca ele a ser a pessoa que nós conhecemos a história que foi, o rei do Egito. Então enquanto ele estava preocupado apenas com os sonhos dele, e aí ele compartilhava com a família, com os pais, nada fluía na história de vida dele. E quando ele revela o sonho de outra pessoa, aí Deus convida ele para viver aquilo que Deus já tinha preparado para ele.
Sabe o que isso significa? Que Deus ele não quer fazer apenas na sua história, mas Ele já está preocupado com a geração dos seus filhos, dos seus netos. E muito do que eles vão viver tem a ver com aquilo que você já tem depositado hoje. E para você estar aqui hoje, alguém já pagou um preço para você estar aqui. E aí a gente tem vivido tantos desafios enquanto ministério, porque a gente tem pensado só enquanto aquilo que a gente for fazer ou aquilo que a gente está à frente. Então levanta um líder. Aí vamos supor, eu sou o líder de jovens aqui da igreja. E aí eu faço, daí a pastora chega para mim e fala, olha, agora vai... A pastora Beth chega e fala, olha, agora vai ter que ser tirado aí, a gente vai transicionar a liderança. Tranquilo, pastora. Muda o líder. E aí sabe qual é o meu pensamento? Puxa, tomara que ele não seja tão bom quanto eu fui, senão vai apagar meu legado. Puxa, ele pode ser bom, mas não mais mover do que aquilo que eu fiz. Nossa, Deus compartilhou algo comigo que eu podia dar início nos últimos meses da minha liderança, mas eu já sabia que ia mudar. Então eu vou esperar Deus compartilhar com ele. E aí eu não estava preocupado com aquilo que Deus queria fazer, eu estava preocupado apenas com o meu nome. Eu me lembro de uma experiência que eu estava compartilhando com um amigo, e aí o Espírito Santo falou assim para mim, a esposa dele apareceu na janela e o Espírito Santo disse, ganhe ela para Jesus. E aí ele me deu uma palavra, eu compartilhei com ela e ela estava fazendo uma cara de paisagem, como se nada fizesse sentido para ela. Aí eu pensei, eu não vou convidar ela para Jesus, que se a palavra não fez sentido, imagina o convite. E aí eu não convidei ela. Quando eu terminei de falar, se despedi dele e virei a esquina, o Espírito Santo disse para mim o seguinte, por que você não convidou ela para entregar a vida para Jesus? E a resposta que eu dei foi a mesma que eu falei, que eu achei que a palavra não tinha feito sentido para ela, então eu não ia convidar ela para Jesus. E aí ele disse assim, você é um mentiroso e orgulhoso. E eu falei, pegou pesado, né? E eu falei, mas por quê? Ele falou, primeiro, porque você não convidou ela, porque você ficou com medo de passar vergonha. E aí, dentro de mim, eu tinha certeza que eu só não convidei ela justamente por causa disso. Que eu fiquei com medo dela dizer não. E aí o Espírito Santo compartilhou comigo a seguinte frase, enquanto o meu nome for mais importante do que o dele nunca se manifestará na minha vida. E aí ele trouxe o versículo que Paulo vai dizer, por isso já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então que hoje a reputação do seu nome seja jogada no lixo e que a reputação do nome de Jesus na sua história de vida seja mais importante do que isso. A gente vive numa geração onde a gente tem se perguntado quem eu sou, o que eu estou fazendo nesse mundo e o que eu vim fazer nesse mundo. E a verdadeira pergunta deveria ser, quem Deus é? Porque quando você compreende quem Deus é, naturalmente, você começa a compreender quem você é. Quanto mais próximo de Jesus você estiver, menos preocupado com quem você é e o que você tem que fazer, você estará. E quanto mais desconectado com Ele, você vai passar dias e dias, meses e meses, sempre com um vazio, se perguntando por que você existe e por que tantas coisas acontecem na sua vida. Josué 1:8 vai dizer, não se aparte do livro dessa lei, medite nele de dia e de noite. Na camisa de alguns está escrito, você não está sozinho. Sabe o que isso significa? Que o Deus, o Criador do universo, Ele habita dentro de mim e dentro de você. Mas, se você não entender isso, você viverá uma vida totalmente sozinho. Não porque Ele não está, mas porque você escolheu ignorar a presença dEle. Faraó, ele tinha poder sobre o Egito. E ele queria resolver as coisas do jeito dele. E não dava certo.
Mas José, ele tinha autoridade. A promessa que fizeram para você, a promessa que Deus te deu, sem autoridade, não vai acontecer, ou não vai dar sequência naquilo que Deus falou. Sabe por quê? Porque poder sem autoridade não vale de nada. Poder sem a intimidade, que vem a partir da autoridade que Jesus vai te dar, não vai valer de nada. Atos capítulo 1. Então Jesus tinha voltado para os céus e ele fala: olha, fiquem em Jerusalém, porque o Espírito Santo descerá sobre vós. E aí os discípulos ficaram. Atos 2, o Espírito Santo desce sobre eles. Em Atos 3, então Pedro está caminhando, um coxo encontra ele, vai entregar uma moeda, vai pedir uma moeda para ele, e ele fala: o que você me pede eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Portanto, levanta e anda. Sabe o que ele nos ensina com isso? 3 pilares. Quem a gente é, filho e filha de Deus. O que a gente carrega, o próprio Deus habitando em nós a partir do Espírito Santo. E o que a gente pode oferecer para as pessoas que estão ao nosso redor, que está escrito na oração do Pai Nosso. A realidade do céu aqui na terra a partir da minha e da sua vida. E sabe qual é a diferença do Espírito Santo para uma coisa, ou para uma vibe, ou para falar em línguas, ou para... Quando fala em Espírito Santo, a gente pensa falar em línguas, o fogo descer, a gente sentir um calafrio, a gente se rolar, e tudo isso faz parte. Mas sabe o que difere ele dessas coisas? É que ele é uma pessoa. E sabe as características de uma pessoa em relação às coisas? Que uma pessoa, ela tem vontade, ela tem emoções, e coisas não tem. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e ele quer se relacionar com você diariamente. Ele quer ser amigo seu, ele quer te revelar o porquê que Deus te criou, e ele quer viver junto com você aquilo que Deus já planejou para a sua história de vida. Seja a área que você esteja, seja com os manos do rap, com os caras do skate, com as meninas da dança, com os piá da dança, seja onde for, no seu trabalho, porque aonde você está hoje é o seu campo missionário. E muitas pessoas me perguntam: mas o que é ser um missionário? E sabe o que é ser um missionário? Resumidamente, é você fazer lá o que você faz aqui. É você fazer em qualquer outro lugar o que você já faz aonde você está. Então, se alguém chega para mim e fala: cara, eu quero ir, ano que vem a gente vai ir para o Catar, durante a Copa do Mundo, e vamos supor que alguma pessoa chega para mim e fala assim: cara, eu quero ir para o Catar junto com você, porque lá eu quero evangelizar, quero ganhar pessoas, tal. A minha primeira pergunta vai ser: quantas pessoas você tem ganho na sua igreja hoje? E se a resposta dele for nenhuma, e aí eu vou falar para ele: então você tem 1 ano para você começar a ganhar e convencer que você pode ir com a gente. Sabe por quê? Porque se ele não ser, não adianta ele fazer. Se ele não criar um estilo de vida onde Jesus ele é o centro, e onde ele tem um relacionamento com Jesus, não adianta de nada tudo aquilo que ele vai fazer, porque ele vai estar em desconexão com quem ele foi criado para ser. E eu quero compartilhar com você, se você puder abrir a sua Bíblia aí, em João capítulo 5. E a gente vai ler a partir do versículo 8. João capítulo 5, versículo 8, a gente vai ler até o 13, que diz o seguinte: então Jesus lhe disse: levanta-se,
pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar. E aquele dia era sábado, por isso os judeus disseram aos que tinha sido curado: é sábado e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. E perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Crentes que transformam o mundo são aqueles que são insatisfeitos divinamente. São aqueles que não estão satisfeitos com aquilo que está vivendo no ambiente que participa. São insatisfeitos com aquilo que está acontecendo aonde ele tem feito parte. E Deus, ele colocou em você tudo o que ele precisa para transformar o lugar onde você está. Ele já colocou isso em você. E ele criou você, não para você mesmo, mas para ele. Tem uma frase que eu gosto muito, que se você não sabe o prazer que Deus tem em você, você nunca vai ter prazer em falar com ele. E aqui, então tá acontecendo uma cura. Jesus cura uma pessoa. E aí vem e perguntam para ele: quem foi que te curou? E essa pessoa não sabe responder. Eu não sei quem me curou, tinha uma multidão tal. E sabe o que isso revela? Que nem todo mundo que é tocado por Jesus conhece a ele. E a minha pergunta para você é: o quanto você conhece a ele? Se a sua vida de relacionamento com ele está menor do que o seu ministério, então você precisa inverter isso. Se a sua vida de conhecimento com ele está menor do que qualquer outra área, você precisa se desafiar e se disciplinar em conhecer a ele. Porque conhecendo a ele, você o fará conhecido. E eu estava falando sobre a pergunta da geração, né, de quem nós somos. E Deus, ele deixa na Bíblia implícito uma direção, que é a nossa direção geral, que está em Mateus 28 e Marcos 16, que é o portanto ide. E muitas pessoas têm se perguntado: Senhor, o que é para me fazer? Que ministério que é para me servir? Aonde é para me estar? Se você não tem vivido a visão geral, que é Mateus 28 e Marcos 16, Deus não vai compartilhar a visão específica com você. Você necessita ser fiel à visão geral para Ele compartilhar a visão específica na sua vida. Então você não pode acelerar querendo saber o que é para você fazer, sem você já estar fazendo aquilo que Ele já deixou. Quando Ele fala portanto ide, a expectativa dele é que você simplesmente fosse, independente dos resultados. Deus, ele espera pessoas que estão desejando se mover independente dos resultados. Independente se você acha que a sua oração é poderosa, independente se você jejua, independente se você lê a Bíblia. Não há nada que você faça que vai te aproximar mais de Deus do que Ele próprio habitando dentro de você. Mas o que você faz revela o quanto você tem permitido Ele habitar dentro de você. Ou seja, ler a Bíblia, praticar as disciplinas espirituais, que é jejuar, orar, tem que ser feito por prazer, e não porque você deseja algo em troca a isso. Por quê? Porque Deus não está com um caderninho lá anotando: hoje o fulano não leu a Bíblia. Não, então hoje ele não pode orar por ninguém. Ixi, faz mais de um mês que o fulano não jejua. Não, se ele estiver passando por um problema, ele não vai conseguir vencer, não. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com ele. Por isso,
que quando Jesus ele convida os discípulos para viver uma vida com ele convida a partir de um milagre que aconteceu, que é quando acontece a pesca maravilhosa. Jesus olha para os discípulos e diz: deixem tudo e sigam-me, porque agora eu os farei pescadores de homens. Sabe o que Jesus estava falando? Eu poderia convidar vocês para viver uma vida de milagres. Eu poderia falar para vocês, convencendo que vocês viveriam esses milagres todos os dias. Mas o principal que eu quero convidar vocês é para ser meu amigo e só caminhar comigo. Porque viver o sobrenatural já é um natural de ser meu amigo. Viver aquilo que Deus tem planejado para nós já está implícito em ser amigo dele. Então a gente só é amigo dele, e aí os sinais vão seguindo aqueles que estão crendo, aqueles que estão caminhando com ele. E eu quero falar rapidamente sobre 3 tópicos, e o primeiro é religiosidade. Em João capítulo 8, uma mulher é pega em adultério, e aí os caras querem matar ela. E isso estava escrito na lei. Então, ou seja, eles estavam praticando a lei. Talvez, muito provavelmente, se nós estivéssemos lá, estaríamos fazendo a mesma coisa que eles estavam. Então, eles estavam praticando a lei, eles estavam seguindo a lei que foi escrita para eles. E aí Jesus olha para eles e fala: olha, então aquele que não tem pecado pode atirar aí a pedra aí, que eu vou ficar de camarote vendo ela morrer. E vai saindo um por um. Sabe o que Jesus estava fazendo? Rompendo com a religiosidade deles. Eles estavam sendo religiosos, repetindo aquilo que ensinaram a eles, mas esquecendo do amor. E por isso que Jesus mais para frente ele vai falar que o primeiro mandamento e o segundo se resumem em amar. Primeiro a Deus e depois o próximo. Se eles estivessem amando o próximo, eles não matariam ela. Mas por eles não estarem amando ela, eles estavam praticando uma religiosidade. Eles estavam sendo religiosos. E Jesus veio para destruir a religiosidade na nossa vida. Que a gente, e talvez para você ser religioso, talvez seja vir para o culto todas as vezes. Talvez para você ser religioso, seja você ir deitar na cama e orar todos os dias, achando que você vai ser guardado pelo Senhor. Senhor, eu tenho que orar, porque senão minha noite não vai ser tão boa. E aí por você repetir, você perdeu a intensidade. Você tem repetido tantas vezes, que a intensidade e a profundidade do que deveria ser, já perdeu o sentido. E quando Deus ele fala o que ele fala que a gente deve fazer, amará o teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Por quê? Porque ele estava dizendo: vocês precisam saber o que vocês estão fazendo e não apenas repetir. Então pare e pense o que talvez você tenha repetido na sua história de vida e que Jesus deseja romper com isso e te levar de novo a ter um relacionamento com Ele. E lembrando que religiosidade, na maioria das vezes, começa com algo certo. Jesus falou que os fariseus praticavam religiosidade na entrega do dízimo. Jesus falou que eles praticavam religiosidade na prática do jejum. Mas essas coisas são e devem acontecer. Mas eles perderam o sentido daquilo. E o segundo tópico é identidade. E eu gosto muito quando em Mateus 4 vai compartilhar que Jesus ele está agora para começar o seu ministério. E aí ele está terminando o tempo de jejum. E aí Satanás vem, tem uma frase que diz, né, se você quer algo bem feito, vá você e faça, né? Acho que Satanás pensou nisso quando ele quis ir até Jesus. Ele falou: não vou terceirizar isso não, eu quero ser o primeiro a estar lá. E ele vem para Jesus e ele fala: cara, se tu és o Filho de Deus, pede que essa pedra se transforme em pão.
E aí ele olha para Jesus de novo e ele fala: cara, se você é o Filho de Deus, então se joga desse penhasco. Só que sabe o que Satanás havia esquecido? Que um capítulo anterior, o último versículo do capítulo 3, Deus olha para Jesus e diz: eis aí o meu filho, em quem eu me comprazo. Sabe o que Jesus podia falar para Satanás? Cara, é muito legal tudo que você está me oferecendo. Cara, ter um mundo, que legal, cara. É muito legal esse milagre que você está falando para mim fazer. Uau, é tudo muito legal. Mas meu pai já falou quem eu sou. Então eu não preciso me vender por isso. Só por ser aceito. Ou para provar para alguém quem eu sou. Porque eu já sei quem eu sou. E a minha pergunta para você é: o que você tem entregue aos seus filhos e o que você tem buscado? Primeiro, falando em primeira pessoa, se alguém chegar para você e tentar distorcer quem você é, como que você vai enfrentar isso? Se alguém chegar para você e falar: cara, poxa, vamos fumar algo aí, mano, compartilha comigo desse tempo. O que você vai poder dizer? Cara, você chegou tarde, cara. Meu pai já falou quem eu sou e eu não preciso disso para ser aceito. Se alguém chegar para você e falar: cara, o que você acha de a gente fazer algo aqui para você dar um salto na sua vida profissional? Puxa, só dá aquele jeitinho brasileiro. Você vai falar: cara, você chegou tarde, cara. Meu pai já falou quem eu sou. E se o seu filho, seu irmão, alguém da sua casa chegar alguém e falar isso para ele, o que ele vai poder dizer? Cara, meu pai lá em casa já falou quem eu sou, cara. Então nem adianta você vir com essa ladainha, nem adianta você vir com essa vibe. Eu já sei quem eu sou, cara. Romanos 8,19 diz que o mundo espera com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Eu ouvi algo muito interessante esses dias. O pastor estava compartilhando que a gente se chama de brasileiros, né? Então você vai para qualquer lugar, você vai falar: eu sou brasileiro. E quem é lá de fora vai falar que a gente, vai falar na língua deles, né? Que a gente é Brazilians, seja a forma que ele for falar. Mas ele estava querendo compartilhar algo muito sobre uma herança que o Brasil tem. E é uma herança de sermos escravos e não filho. E que a gente precisa romper com isso. Quando a gente se chama de brasileiro, eiro significa trabalho. É a mesma palavra que vai terminar com padeiro, marceneiro, barbeiro, cabeleireiro. E sabe o que isso significa? Que a gente está se chamando de trabalho, de escravo. Essa é a herança que Portugal deixou no nosso país, de escravidão. E a gente não conseguiu romper com isso. A gente não rompeu. E até hoje a gente vive uma geração órfãos de pai. Uma geração que, se você pegar a identidade, muitos terão só o nome da mãe. Por quê? Porque a gente, na nossa própria identidade, nos chamamos de escravos. E quando Deus nos convida, Ele nos convida a ser filho e ser cordeiro juntamente com Jesus e participante do seu reino. Quem é fora do Brasil olha para a nossa identidade e consegue enxergar aquilo que nós somos. Nos anos 2000, lançou um dado que o evangelho chegaria a todas as nações, a todas as línguas, em 150 anos. Então, em 2150, depois de Cristo, todos teriam isso na sua língua. Já seria algo muito bacana. E aí algumas instituições pegaram e falaram: não, isso é muito tempo. E aí eles aceleraram um pouco esse processo. E semana passada eles lançaram um dado de que até 2025, pelo menos um versículo da Bíblia vai ser traduzido para todas as línguas no mundo. E até 2033,
a Bíblia toda vai estar traduzida para todas as línguas. E sabe o que isso significa? Mateus 24:14. E o evangelho do reino será pregado para todo o mundo. E aí então virá o fim. Então imaginemos que daqui a 12 anos a gente vai habilitar a volta de Jesus. Porque uma das maiores referências da sua volta é o evangelho ser pregado a todo o mundo. E o que você tem contribuído com isso? No que você tem investido em relação a isso? E lembra que eu comecei falando em quem você tem pensado e qual é a geração que você tem pensado? Em quem você tem depositado tempo de oração? Em quem você tem depositado em ser o melhor naquilo que Deus te chamou para ser? A gente serve um Deus que cura e um Deus que faz milagres. A gente serve um Deus que é amigo e está conosco todos os dias. E Ele quer se relacionar contigo. E independente da forma que você está, o desejo dele é ser seu amigo. A Bíblia fala, não entristeceis o Espírito Santo. E sabe o que isso significa? É como você morar em casa, seja com seu pai, com a sua mãe, com o seu cônjuge, e você passar dias e dias sem falar com essa pessoa. Você está morando no mesmo lugar, correto? Na mesma casa. Mas você não está em conexão com aquela pessoa. É a mesma coisa que a gente faz com o Espírito Santo. A gente compreende quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, e quando fala em Deus Espírito Santo, a gente acha que é um calafrio, ou é uma vibe, ou é um momento. E a gente esquece que 24 horas por dia, Ele busca corações que o adorem em verdade. E sabe o que é adorar em verdade? É simplesmente você não passar um dia orando 40 minutos, mas é você passar 40 anos orando todos os dias 1 minuto. Não é você em um dia você ler toda a Bíblia, mas é você por toda a sua vida, todo dia, ler um versículo da Bíblia que seja. É você ter constância naquilo que Deus te chamou e ter prazer em ser amigo dele. E para a gente finalizar, confiar em Deus. Mateus 14 vai compartilhar a história que Jesus chama Pedro para andar sobre as águas, e é um milagre incrível, né? Só que com Pedro tinha outros discípulos. Só que só Pedro saiu do barco. E Pedro estava com medo. Mas ele saiu e viveu um milagre. E sabe o que Jesus estava mostrando para ele? Que Jesus estava convidando ele a viver aquilo que Jesus já vivia todos os dias, que era o sobrenatural. E sabe o que é confiar? Muitos de nós, se perguntar, a gente acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita no Espírito Santo. Mas a diferença em acreditar e em confiar é como, vamos imaginar que eu estou aqui com um carrinho de mão para passar um penhasco em cima de uma corda fina. E eu olho para um de vocês e pergunto, você acredita que eu vou conseguir passar com esse carrinho de mão daqui até lá? E aí você olha para mim e fala, claro que vai, você é mais que vencedor, Deus é contigo, tal. E aí eu olho para você e falo, então sobe aqui no carrinho que eu vou passar levando você. E o confiar é isso. É você não apenas acreditar que pode ser feito, mas é você se colocar à disposição para fazer parte daquilo que tem que ser feito. E Deus, Ele nos convida a fazer parte do que Ele está fazendo nessa terra. Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua vida. E eu queria pedir para você se colocar em pé. E ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com você ter mais dele, mas tem a ver com ele ter mais de você. Como eu falei, você ter vindo aqui, eu creio que Jesus, ele queria compartilhar contigo que além de você não estar sozinho, ele quer que você também esteja com ele.
Além dele caminhar contigo, ele quer que você também caminhe com ele. E eu quero orar pela sua vida, tanto para você que está aqui, para você que nos acompanha na live, para que ele venha revelar aquilo que ele deseja fazer a partir da sua história de vida. Poderíamos passar horas e horas aqui compartilhando sobre testemunhos, sobre curas, sobre milagres. Mas testemunhos, curas, milagres, só é uma consequência de uma vida com ele. E Isaías 61 vai dizer que Deus, ele tem desejo de reconstruir tudo aquilo que um dia foi assolado na sua história de vida. Sabe o que isso significa? Que ele quer reconstruir tudo aquilo que foi destruído na sua história de vida. Independente da área que seja, ele quer reconstruir. E depois de reconstruído, ele quer que você ajude outras pessoas a também encontrar o caminho da reconstrução. Então primeiro você se permite a reconstruir, e daí depois você ajuda e trabalha com ele para reconstruir outras pessoas. Então eu queria pedir para você fechar seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por aquilo que o Senhor planejou para compartilhar nessa noite. Obrigado por cada pessoa que aqui está, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos leva a entender um pouco de quem Tu és, a saber aquilo que o Senhor deixou para a gente como direção, como plano. Mas, Senhor, eu quero orar especificamente por cada pessoa que aqui se encontra, Senhor. Eu quero orar, Senhor, por cada pessoa que aqui está nessa noite e também está nos assistindo ou vai nos assistir. Que o Teu Santo Espírito venha direcionar, guiar e compartilhar o coração de cada um deles, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para a vida de cada um deles. Jesus, Tu és aquilo que melhor, Senhor, representa o que é o amor, melhor representa o que é o poder, melhor representa o que é viver uma vida completamente voltada para estar em Deus. Então nos ajuda, Jesus, a também viver uma vida da qual o Senhor tem como planejamento para a nossa história. Que caia por terra toda dificuldade, que caia por terra toda barreira e que se levante, Senhor, pessoas que, independente das circunstâncias, vão desejar fazer parte daquilo que o Senhor deseja fazer a partir da vida de cada um deles. E que cada um saia com a responsabilidade e entendendo que nós somos as mãos que o Senhor escolheu usar, a boca que o Senhor escolheu falar, os ouvidos que o Senhor escolheu ouvir e os pés que o Senhor escolheu enviar para caminhar aos lugares aonde o Senhor deseja ir. Em nome de Jesus. Amém.